para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs. Está entrando no ar, em clima de carnaval, mais um episódio do podcast UTI Informe e Ação. Eu sou o Sancler, não sou de nenhuma escola de samba, mas você pode me encontrar lá na Unidos do Instagram, no @Sancler Bernardes. E aí, Débora Carnavalesca? Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, todo mundo, né? Assim, eu ia falar todo mundo descansando, mas tem aquela turma que tá se matando de pular carnaval, né, Sancler? Eu perguntei para um pessoal lá na UTI, falei, e aí? Não, eu vou pular, nem que seja para eu ficar acabada no dia seguinte, né? Tem quem aproveite o carnaval para descansar e tem quem aproveite para pegar esses plantões que muita gente não quer, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, independente se você está de ressaca do carnaval, se você está de ressaca de trabalhar, ou se você Está se aproveitou para preparando para um descansar. plantão ou preparando para um bloco, né? Exatamente. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E juntos, não somos um bloco, mas somos uma equipe, e você pode nos encontrar no @UTI Informe e Ação. E aqui, né, na sua plataforma preferida, pode escutar e ver no Spotify, pode escutar e ver no YouTube. E a gente está lá, né, na nossa campanha do Apoie-se também. Aproveite para se juntar ao nosso bloco, né? Não somos um bloco de carnaval, mas aproveite para Unidos do vir UTI Informe e Ação. é, para o nosso bloco. A gente está lá no Apoie-se, gente, com pouca ajuda, com muita ajuda, você nos ajuda muito. O valor financeiro pode ser super acessível, é só você entrar lá e ver, e a gente devolve, né, essa contribuição estando aqui toda semana, até no carnaval, com conteúdos e também com conteúdos a mais, conteúdos extras para quem está com a gente lá no Apoia-se. Então, se você está mais um ano aqui com a gente acompanhando, dá uma olhadinha lá na nossa campanha e venha ser aí um apoiador do nosso podcast. Acho que é isso, né? Vamos para mais um episódio, então, de carnaval. E aí, você vai curtir o carnaval? Vamos. Lógico, eu gosto de descansar, assistir uma série, um filme, ler um livro e pular o carnaval. Eu gosto muito de bloco de rua, sabe? Eu gosto disso. A gente junta todo mundo aqui em casa, bota uma fantasia, vai pro bloco de rua, fica lá, confete, serpentina e pronto. Eu gosto. É o que eu tenho feito em todos os últimos anos, sem excesso, mas de uma maneira muito tranquila, me ajuda muito a espairecer um pouco, a aproveitar o feriado. Agora eu posso falar que também, Débora, isso é até uma coisa para a gente colocar aqui antes da gente iniciar, né? Eu consigo fazer isso hoje, mas também já passei muitos plantões dentro da UTI, muitos carnavais dando plantões dentro da UTI, né? Lógico, como você disse, tem uma questão que você pode ter um momento de dar mais plantões, né? De aumentar um pouco a renda extra para quem está chegando, né? Momento de início, de poder observar, de ganhar experiência, de poder, né? Ver um pouco mais sobre o universo da UTI. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração na hora dessas decisões, mas eu gosto. E por aí? A gente deve ir num bloquinho de criança. Eu tenho vontade, mas eu vou dizer que eu tenho um pouco de preguiça do calor, enfim, né? Então a gente deve ir para alguma coisa mais infantil, Mais é, tranquila. mais, mais tranquila. Mas acho que o carnaval é uma época legal, né? Acho que independente, né, se você gosta de estar na muvuca ou não gosta, né? O fato é que é uma época importante para o nosso país, né? Culturalmente falando, né? A gente tem uma cultura muito forte do carnaval, né? E aí a gente queria discutir um pouco, conversar, né? Um pouco hoje sobre essa cultura também dentro da nossa UTI. E aí a ideia é a gente pensar um pouquinho, né? Como que a gente avaliaria, né, se a nossa UTI fosse lá uma escola, né, de samba, de carnaval, né? Eu vou te falar que eu acho muito engraçado assistir as avaliações da escola de samba, né? Aquela voz é muito clássica, né? Nota Dito 10. bateria, nota 7,93. E aí, eu acho bacana, assim, né, o fato de ter ali um julgamento, né, de você saber que o negócio funciona se tiverem vários quesitos
né, funcionando junto, né, Somados, né? e somados, exatamente, né, e essa é a ideia também da UTI, né, as coisas precisam estar funcionando em conjunto, somados ali para efetivamente ficar bonito, né, ou no nosso caso, para efetivamente ter um desfecho para o nosso paciente, né. Eu acho que tem uma relação muito próxima. Quando a gente pensa nas escolas de samba, que você falou, né? São vários quesitos que, juntos, as melhores notas desses quesitos, eles acabam por dar o título a uma escola de samba. Isso tem muito a ver com a UTI. A UTI é um ambiente complexo, cheio de gente, cheio de profissionais, profissões diferentes, procedimentos, materiais, equipamentos, pacientes, etc. E que, se a gente não tiver um mínimo de um alinhamento comum e bom, de qualidade para tudo, a gente vai desandar no resultado. Então, não adianta eu ter na UTI o melhor fisioterapeuta do mundo e uma péssima equipe multi. Não adianta eu ter na UTI pacientes não tão graves, mas a falta de medicamentos. Então, a mesma coisa na escola de samba. Se eu tiver uma escola de samba que tem a melhor bateria, mas que perdeu tempo e que não tem um bom passista, ela não vai ganhar. Ela vai ganhar, vai ser a bateria, nota 10, mas não necessariamente a escola campeã. E eu não sei, eu penso, quanto profissional de UTI, eu queria que a minha UTI, a minha escola de samba da minha UTI, ela ganhasse o título. Não que ela ficasse só em alguns quesitos com a nota 10, né? E aí até interessante que nem sempre quem ganha, ganha 10 em tudo. Às vezes a pessoa é mais regular ganhando uma nota alta, em vez de ter esses desvios tão grandes. Então, o nosso episódio de hoje, a gente vai falar sobre a apuração do carnaval na UTI, né? A gente vai tentar fazer isso, pensar quais são os quesitos que precisam ser avaliados e que, se a gente deslizar, a gente perde, e se a gente for bem, a gente ganha, e etc. E uma coisa que tem a ver também com a apuração do carnaval é que, quando a gente vai lá para a apuração do carnaval, geralmente são 3 ou 4 notas, eu não lembro agora de qual, e você descarta a pior nota, né? E isso é importante porque a gente está ali dentro batalhando para fazer tudo de melhor, mas tem vezes que as coisas não saem como o ideal. E não é um deslize, um dia de um resultado não tão satisfatório que vai fazer com que a UTI seja ruim. Mas se a UTI for sempre ruim, sempre com resultados ruins, é óbvio que no final das contas ela sai perdendo. Mas ainda assim é possível a gente transpor isso. Então, no nosso episódio de hoje, a gente vai pensar na UTI como uma escola de samba, a gente vai pensar nos atributos necessários para a UTI, como os quesitos que são avaliados numa escola de samba, e eu espero que no final a gente esteja comemorando o título aqui da nossa unidade. Né? Muito verdade. Bom, vou começar com um que eu sempre fico pensando, né, gente, como que eles avaliam algumas coisas, né? E uma coisa que eu acho que é razoavelmente mais fácil de avaliar, não sei se é mais fácil, mas assim, eu, né, assistindo, assim, quando você assiste, como foi as escolas, né, por cima, ou se você acompanhar o desfile inteiro, é o quesito evolução, né? Porque quem nunca viu aquela escola que no final não é desculpa, não é engraçado, né? Porque eles ensaiam muito pra isso, mas no Para fim quem está fica de longe, engraçado, né? né? Porque a escola tá indo, de repente o tempo tá acabando, né? Aí sai todo mundo correndo Sai assim, ó, correndo. aí fecha aquele portão assim, ó. Você já viu assim a escola tipo Já. empurrando as pessoas pra sair, né? E o portão fechar, porque o portão tem que fechar naquele tempo, né? Esse quesito evolução, eu acho que é um quesito assim visivelmente fácil assim, né, da gente ver quando de repente fica aquele Buraco, às vezes buraco. uma ala corre e a outra ala não consegue acompanhar, ou perdeu aquela pessoa que ditava o ritmo da evolução da escola, e aí fica um buraco, né? E isso tem muita É, relação com a gente na UTI, no nosso dia a dia, né? No nosso plantão, por exemplo. Como é que é a evolução? Não a evolução do papel, como é que é a evolução do seu plantão? Você chega no final correndo para alcançar o portão ainda aberto, você chega muito antes do final e termina tudo antes, e aí você perde o tempo de expor os seus resultados, como uma escola de samba, você acelera num determinado momento, depois seu café dura 1 hora dentro do repouso tomando um café, como é que é a evolução? Então, esse é um quesito que a gente pode pensar, sim, para o nosso dia a dia dentro da UTI. é. E aí é isso, né? Eu acho que quando a gente fala, né, por exemplo, em evolução, a gente precisa entender que a gente trabalha em equipe, né? Então, assim, se eu vou demorar mais em uma coisa, se eu vou ter que ir mais rápido em outra, né? Para não perder o passo, né? E é isso, ou acabar o plantão de qualquer jeito, ou acabar ficando mais no plantão do que você deveria, porque você quer fazer aquilo lá bem feito, mas perdeu, né? Durante, a gente precisa entender que as coisas são grudadas, né? São associadas ali, né? Então, é,
dicas do tipo, né, que a gente até comentou aqui já em alguns episódios, mas acho que vale retomar. Checar, né, quais são o que aquele paciente tem para aquele dia, né? Então ele tem exame, é o banho da tarde, é o banho da manhã, é o banho da noite, né? Tem o horário da visita que vai de alguma forma quebrar ali, e aí você de repente tomar o seu café nesse horário, ou enfim, né? Então, entender como é que a UTI como um todo, né? Como é que o plantão de todo mundo vai rolar é importante, né? Porque como a escola de samba, né? Às vezes a gente é uma das alas dessa escola, né? Então não adianta eu correr, por exemplo, e o resto não, ou ao contrário, né? Eu quero correr com as minhas coisas, mas a ala da frente não andou, e aí não adianta, né? Eu vou acabar entrando na outra, vou bagunçar e a evolução não vai ser boa, né? Então acho que checar com todo mundo, entender como vai ser aquele plantão, né? Em termos do que tem para fazer e tudo mais, é importante, né? E a outra coisa, né, dessa parte de evolução também, né, Sancler, eu acho que é você entender como é que tá todo mundo andando em relação àquele paciente, né? Então, assim, para você Exato. também não acabar atropelando outras coisas, né? Ou aquela coisa chata, né? Quem nunca passou de você tá fazendo alguma coisa com o seu paciente, sei lá, pondo o paciente em pé e de repente chega alguém e fala: a gente tá tudo pronto lá para entubar. Você fala: pô, mas espera aí, né? Vocês vão precisar da minha ajuda, mas ninguém me avisou, né? Isso não estava programado, ou vocês resolveram na hora que vocês quiseram, né? Quem nunca reclamou, né? De alguma coisa que ia acontecer com o paciente que a gente não estava sabendo, ou que não perguntaram se a gente podia naquele horário, né? Então, entender como é que vai caminhar esse plantão dentro de um contexto maior, né? De equipe como um todo, eu acho que é importante, né? Demais. E é interessante na descrição do quesito evolução, tem uma coisa que diz assim: se os membros da escola dançam de acordo com o ritmo do samba. É bem essa última coisa que você falou. Será que todo mundo está no mesmo ritmo de terapêutica para aquele paciente? Então, será que eu tenho um profissional que está querendo que o paciente fique muito sedado, enquanto vários outros estão querendo aquele paciente acordado? Será que tem alguém querendo estubar um paciente, enquanto todos estão querendo manter ele, porque ele é gráfico, porque ele tem um monte de coisa para fazer ainda como tratamento? Será que eu estou querendo acelerar demais e botar esse paciente para fazer mais coisa do que ele tem capacidade funcionalmente, e aí as outras equipes estão me olhando de um jeito diferente, se a gente está dançando num ritmo diferente, e isso destoa. Se você olhar para uma escola de samba e tem lá uma ala dançando no ritmo da música e a outra ala dançando em outro ritmo, completamente descompassado, aquilo ali chama atenção, a escola é penalizada da nota de evolução também. Então, você falou uma coisa muito importante, que é esse planejamento prévio, é uma checagem, né, sobre o que tem de programação. Então, na escola, eles vão checar qual é o tempo que eu tenho para atravessar a Avenida do Sambódromo, qual é o tempo que cada puxador de samba vai cantar, o mesmo no canto do começo ao fim, porque ele não aguenta, então ele tem que revezar. Qual é o sinal de que vai revezar? Quanto tempo cada escola fica? Lá dentro, como é que cada um se comporta dançando? Qual é o seu espaço? Então, quando a gente vai para a UTI, saber o que vai acontecer, saber o seu papel, e saber dançar conforme a música da UTI, que é o plano de tratamento para o seu paciente, é importante. E outra coisa é que você pode participar do quesito evolução ativamente, não precisa ser só, tem as pessoas referências, talvez os diaristas, né, talvez os chefes, talvez a gestão, talvez uma pessoa que tem um espírito de liderança um pouco maior, elas tomam a frente para liderar esse compasso da evolução, mas ao mesmo tempo, se você é uma pessoa que está numa ala de uma escola de samba e você está vendo que a ala da frente andou e por algum motivo alguém não se atentou para aquilo, você pode ser peça ativa para dizer, vamos lá, pessoal, acelera comigo, vem. Então, também tem um papel de liderança para que a gente possa conduzir o ritmo das coisas. Então, eu acho que é identificar e participar da construção do ritmo do plano terapêutico dentro dos limites assistenciais de cada um. Eu acho que é extremamente importante para que a gente tenha uma nota 10 no quesito evolução aí dentro da UTI. Difícil 10 para esse quesito, viu? Muito bom. Eu queria falar de um outro, e aí eu vou falar. Que às vezes a gente leva bem a uma nota zero nesse, viu? Que é o quesito harmonia. Ai, meu Deus do céu, que Talvez, assunto eu ia falar difícil, depois que né? esse é o quesito mais difícil para a UTI. E aí, eu vou
começar colocando, né, em relação à harmonia entre a equipe, né, gente? Porque esses dias eu tava até conversando com uma pessoa, né, e eu tava falando, gente, sim, a gente precisa tomar muito cuidado com o quanto a gente está contribuindo para a harmonia e o quanto a gente está contribuindo para o negócio desandar, né? E aí, ter uma postura madura, eu acho que é um ponto-chave para a harmonia, dentro da UTI. É fácil? Não acho que é fácil. Por quê? Porque eu acho que existe até uma certa, veja o que você acha, mas até uma certa cultura de, tipo, da ideia de que, seja na UTI ou no hospital, enfim, né, que as pessoas que trabalham ali, de gerar uma cultura de fofoca, de, esse Picuinha. fiz picuinha, esse fiz eu não gosto, essa equipe é chata, não sei o quê, né, que lógico acontece em todos os lugares, né, mas eu acho que culturalmente é muito forte, né, dentro do hospital, assim, e eu tenho batido muito na tecla, assim, com quem eu converso, da importância da gente amadurecer, sabe? E trazer alguns conceitos, assim, de, então, por exemplo, né, você não gostou, sei lá, é um auxiliar que veio falar para você que não gostou do que o outro fisioterapeuta fez, né, ou do jeito que, sei lá, ele deixou o leito, porque ele virou, não era para virar, sei lá, né? Da gente amadurecer, sabe? E conseguir falar, olha, quer falar com ele, né? Você quer sentar para conversar todo mundo junto, né? Porque acho que culturalmente a gente tende, por exemplo, tô dando só um exemplo, né? Mas nesse exemplo, culturalmente a gente tende a ou falar, deixa pra lá, não sei o quê, né? Para não arrumar confusão, ou a gente tende a falar, nossa, é verdade, ele deixa Botar assim, ele lenha nessa faz fogueira, assado. né? Atiçar ainda Exatamente. mais. Quando eu acho que o que faria a gente amadurecer e colaborar para esse trabalho harmonioso é essa capacidade da gente interagir, da gente conseguir falar, olha, por que que você deixou assim, né? Por causa disso. Entendi, então tá bom, pronto. Ou não, por que que você deixou assim? Eu não gostei, achei que podia ter feito assado, e a pessoa ouvir, a outra ouvir, e chegar na conclusão, né? Então, essa coisa da fofoca, da picuinha, sabe? E até assim, olhando para a gente como classe, né, muitas vezes a gente acaba, né, contribuindo para não sermos bem vistos pelo resto da equipe, né? Porque ao invés de, quando vem uma reclamação, né, de uma outra classe para a gente, de um outro profissional, físio, por exemplo, né, da tendência de falar, ele é ruim mesmo, ele sempre faz isso mesmo, ao invés de, não, peraí, deixa eu entender o que aconteceu. A gente pode falar com ele, ou eu posso falar com ele e a gente volta nesse assunto para ver o que que a gente vai fazer, né? Então, eu acho que para o bem da harmonia, né, hoje, para mim, assim, eu acho que a harmonia é um quesito que a gente perde muitos pontos. Com E para o bem certeza. da harmonia, eu acho que uma das coisas que eu diria é que eu acho que a gente precisa amadurecer, como profissionais ali dentro e encarar aquilo profissionalmente mesmo, sabe? Sem essas picuinhas, sem essas fofocas, enfim. Evoluir a ponto de entender que é o todo. É todo mundo, são todos os plantões, todas as equipes que vão fazer o trabalho em conjunto, né? É difícil a gente ter essa percepção, porque você não tira alguém, você tira até uma pessoa, mas você não tira uma equipe, você não tira um turno, né? Para a pessoa falar, eita, tirou aquela equipe, ou tirou aquele turno todo, tirou todo mundo da enfermagem, tirou todo mundo da física, da nutrição, do médico, aí você vai falar, poxa, agora eu não consigo fazer minhas coisas, já que tirou aquele pessoal. Mas quem é que nunca foi de um plantão, por exemplo, do dia e disse que o plantão da noite deixa coisas por fazer? Quem é que é o plantão da noite que não começa falando, pô, o pessoal do dia não fez tal coisa? Isso, como você disse, é cultural dentro da UTI. Isso só contribui para destruir a harmonia. E aí tem uma coisa da escola de samba que a gente não tem. E eu vou tentar trazer uma solução para isso que a gente não tem. Talvez eu acho que por isso a gente tenha uma nota tão baixa aí, né? Tipo, é aquela nota que fica todo mundo esperando, juiz, agora o Sancler Bernardes, o juiz, quesito harmonia, aí 6, aí, putz, um banho de água fria naquele pessoal que está esperando a nota ali para ser campeão. Mas o que as escolas de samba fazem para melhorar a harmonia? A harmonia tem a ver com cantar a música certa, né? Todo mundo ter o mesmo comportamento e etc. Ensaios.
Então, são meses e meses antes do carnaval que as pessoas vão para o galpão da escola e elas ensaiam, elas ficam lá 3, 4, 5 horas sambando e cantando o mesmo samba enredo, para saber exatamente a batida, para saber a hora da bateria. Tudo isso é conhecido previamente. E na UTI a gente não tem esse treino. Então, eu não tenho como treinar com a minha equipe? Até tem, mas é meio utópico isso. Como é que a gente vai lidar se houver uma parada? Como é que eu vou fazer se eu tiver um paciente pesado com fraqueza muscular na UTI? Eu não consigo treinar. Mas tem duas coisas que a gente pode fazer para isso. Não necessariamente é treinar na prática, mas é treinar de adquirir experiência e estudo. Isso é uma coisa, a gente fala muito aqui, e eu sugiro que voltem alguns episódios atrás, vejam o episódio que a gente falou sobre aprendizagem em serviço, aprendizagem na prática, a gente falou um pouco sobre isso. E a segunda coisa são ferramentas, né, Débora? Então, eu posso ter ferramentas que estimulem o trabalho contínuo. Então, ferramentas, por exemplo, e aí eu vou puxar só para a nossa equipe, para facilitar o exemplo, ferramenta de passagem de plantão. Então, por mais que às vezes eu não tenha a melhor harmonia do mundo entre os turnos, entre as equipes, uma boa ferramenta estruturada de passagem de plantão garante que o que eu vou fazer tem que ser continuado por você que chega depois, que tem que ser continuado pela pessoa que vem depois. Por mais que a harmonia não seja das melhores, a linha vai se conectando e lá na frente a gente tem um resultado melhor. Mas concordo plenamente, esse é um quesito que a gente tem muito falho. A gente talvez não esteja estudando o suficiente, não tenha as ferramentas suficientes, a gente não tem treino suficiente, e a coisa fica ao léu. Vou acrescentar uma outra, que cabe um episódio aqui para a gente também depois, o papel do diarista. O diarista é uma pessoa que ajuda a manter a harmonia, sim, dentro da UTI. Então, ele precisa de habilidades técnicas e não técnicas para poder fazer isso também. Então, é um quesito difícil da gente trabalhar na UTI. Trabalhar evolução, eu acho que é mais fácil do que trabalhar harmonia na UTI. E talvez por isso a gente tenha uma nota não tão boa aí. Eu acho que todos os jurados iriam concordar com isso, que a nossa nota não é tão boa para isso, dentro da UTI. É porque eu acho que a parte de evolução, por exemplo, ela entra bastante coisa técnica, né? Então, assim, é isso, é entender qual procedimento vai ser, quanto tempo ele demora, onde eu coloco, enfim. Quando a gente fala em harmonia, entra bastante as soft skills, né? E aí é onde eu acho que a gente ainda não amadureceu, sabe? De entender ali que essa parte de soft skills é importante, que a maneira como eu falo, né? Que a maneira como eu me comunico, né? Que a postura que eu tenho diante, né, dos problemas, de feedbacks e tudo mais, vai fazer muita diferença, né? Então, acho que por isso que é uma dificuldade grande. E a gente também podia E é pensar na treinável, né? harmonia. E tudo isso é treinável. As pessoas precisam entender que tudo isso é Sim. treinável. Não, é treinável e é essencial, né? Porque é isso que eu te É. falei, que eu acho que por muito tempo na UTI a gente não se importou com isso, sabe? Era tipo isso, a equipe briga mesmo, sabe? A equipe fala mal da manhã, da noite, fala mesmo, e a gente normalizou isso, né? Sendo que hoje não dá mais para normalizar, né? A gente hoje, quando a gente pensa em trabalho, né, em local de trabalho, né? A gente já sabe que não é para ser assim, né? A gente não pode normalizar certas coisas, né? A gente não pode normalizar fofoca, a gente não pode normalizar essa coisa de não conseguir conversar um com o outro, né? De Muito pelo contrário, né? assédios, enfim, tantas coisas desse tipo, né? Então, acho que a gente por muito tempo normalizou não ter harmonia, né? E hoje a gente sabe que ninguém aguenta trabalhar em lugares assim, né? Que a gente tem questões de saúde mental, de produtividade, que são afetadas pela falta de harmonia, né? E aí a outra coisa que eu ia colocar da harmonia é que também acho que hoje a gente tem um conhecimento muito maior sobre isso, é a questão da harmonia em relação ao paciente, né? A gente com o paciente. Também era uma coisa que era meio desarmoniosa, né? A gente pensava o que a gente ia fazer para o paciente, às vezes ele estava pensando outra coisa e não existia uma harmonia ali entre, né, o que estava sendo proposto para ele e o que a gente e o que ele realmente queria, né? E de novo, assim, acho que a gente evoluiu ao ponto, né, de hoje quando a gente fala em cuidado centrado no paciente, a gente entender que não dá para ter uma relação desarmoniosa entre o que eu faço e o que o paciente deseja, né? Entre o que ele espera, o que ele gostaria, porque isso tira ele do centro do cuidado, né? E a gente já sabe que isso hoje precisa ser preconizado, né?
Muito bom, excelente. Alinhar as expectativas, né? Isso é importantíssimo para que a gente vá de harmonia. E, Débora, deixa eu te perguntar aqui sobre um outro quesito que eu queria que a gente trouxesse à tona. Quem é que você acha que compõe a comissão de frente da UTI? Boa. Eu acho que ela, Se a gente tivesse que no pensar. caso. Porque tem uma das coisas que são julgadas nas escolas de samba é a comissão de frente. Uhum. E aí, o que a gente pode pensar como comissão de frente para o UTI? Eu não estou falando de qual profissional é mais importante, porque a comissão de frente não é mais importante. Ela é tão importante quanto a ala das baianas, a ala das crianças, a velha guarda, quanto mestre sala e porta-bandeira, quanto a bateria. Cada um é um dos 10 quesitos que são julgados, é a comissão de frente. Mas a comissão de frente é aquela ala que ela faz esse primeiro contato. Então, o público que está assistindo, o jurado, tem o samba rolando e a primeira pessoa que ele vê, a primeira ala, a primeira coisa que causa impressão é a comissão de frente. E por que eu estou trazendo isso para a UTI? Não do ponto de vista assistencial, quem é que vai lá fazer a primeira coisa. Mas você não acha que a comissão de frente, para a gente da fisioterapia, seria o fisioterapeuta que primeiro faz o contato com o paciente ou com o familiar, para descobrir como esse paciente era previamente, para estabelecer quais são as principais metas para aquele paciente, entender um pouco mais sobre o diagnóstico. Então, a comissão de frente seria aquela grande abertura de uma janela de como o tratamento fisioterapêutico vai se direcionar. E que isso também traz uma segurança para o paciente, né? Porque muitos pacientes, eles acabam que eles ficam perdidos quando chegam na UTI, se não tiver uma boa comissão de frente para situá-los. Não estou falando do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista da assistência global que esse paciente vai receber. Não, eu super concordo. Eu acho que e eu falo muito isso para os alunos, né? É esse abrir o caminho, né? E aí, na minha opinião, né? Eu concordo com você, não tem, né? Não é o mais importante do que o meio nem o fim do tratamento do paciente, mas por muitas vezes ela vai determinar como aquilo vai ser visto, né, pelo paciente. Que eu acho que é a ideia da comissão de frente, né? Quando a gente assiste o desfile, quando veio né, teve aquelas épocas que foram as primeiras vezes que tiveram aquelas comissões de frente mais diferentes, com mágica associada, né? Que trocava Um monte de roupa. coisa, efeitos especiais, né? Exatamente. E aí quando você começa a ver uma escola e ela já, você já fala, opa, o negócio vai andar bem, vai ser legal, O né? impacto é outro. Eu imagino E para o acho paciente, né? Que tanto de exatamente. segurança e adesão ao tratamento ele não vai ter, de todas as áreas. Exatamente. Então, acho que é essa a ideia, assim, né? Você abrir o caminho para que o resto todo continue fluindo bem, né? E aí, isso inclui, por exemplo, né? Então, você, seja lá quem for, né? Que está ali atendendo o paciente pela primeira vez, a escutativa, né? De como ele era antes, como é que ele tá, o que que ele espera, quais são os medos, quais são os receios, quais são as dificuldades, né? Perguntar, né, o que que ele tem de dúvida, o que que ele está estranhando, né? E saber da história dele, né, para construir um bom prognóstico, um bom caminho, e explicar, sabe? Eu sinto muito falta isso na UTI, assim, da gente ter esse primeiro contato do paciente e falar, olha, quem nós somos? Né? Nós somos fisioterapeutas, o que que a gente faz? Né? Qual que é a proposta? Porque, de repente, é isso, Quantas né? vezes você Parece vai me ver que aqui? Como é a equipe, né? É crucial. porque parece às vezes que, sei lá, né, pensando na visão do paciente, como se, tipo, do nada ele fosse jogado lá no meio da escola de samba e Já aí na os bateria. blocos estão passando, né? Exatamente, né? Então acho que essa comissão de frente seria essa ideia, né? E aí a gente vê que isso é muito mais bem estruturado ou recorrente, enfim, da parte médica, né? Lógico que sempre escapa um ou outro, mas na sua imensa maioria, o médico tende a ir lá e falar: olha, o senhor tem isso, o senhor tem aquilo, a gente está tentando tal exame, a gente está pensando em fazer isso, aquilo. Se isso não der certo, a cirurgia vai acontecer, se não é, né? E a gente não acaba não fazendo, né? A gente acaba assim avaliando, a gente fala, nós somos da fisioterapia, o senhor vai ser atendido, mas tá, e aí? Eu vim Né? aqui fazer um pouco de exercício, né? O que que eu Aí posso volta ao episódio esperar de anterior, vim você, aqui dar uma né? caminhadinha com o senhor, né?
É, exatamente. E o paciente fica aí efetivamente sem saber como é que vai fluir, né, ou as coisas, quais são as perspectivas, né? Então, acho que isso é um ponto bem interessante. E aí volta, a falha dele volta em coisas que a gente já discutiu aqui, né? Que é, por exemplo, a gente ser conhecido, mas não ser reconhecido, né? Porque assim, eu sei que o fisioterapeuta foi, eu sei que eu fiz fisioterapia, mas né, Não não consegui solidificou bem, conectar. né? Exatamente. Talvez por É. essa falta no começo de tirar dúvidas, de esclarecer, de pontuar, de mostrar, né? Isso, inclusive, eu ia falar que outra função da comissão de frente numa escola de samba é introduzir a história que vai ser contada pelo enredo. Então, se Uhum. a gente não fizer isso no começo, como comissão de frente, como você disse agora, tem o fisioterapeuta? Tem, mas eu não sei o que ele faz. Ele veio aqui e falou comigo que ele existia, mas eu não sei, assim, eu vou entrar, eu não vou entrar, eu tenho que fazer, eu não tenho que fazer, é com ele que eu falo, não é com ele que eu falo, eu tenho confiança, eu não tenho confiança. Então, também serve para a gente contar o enredo da reabilitação. Então, a reabilitação pode ser um enredo. Você chegou, você tem uma doença, essa doença tem risco de perder isso, ou isso aqui já é fato que você vai perder. Então, a gente vai trabalhar para ganhar isso, para melhorar isso, para te entregar de tal forma, tal coisa a gente faz aqui, tal coisa fora da UTI. Então, é o começo da contação do enredo que a gente tem para a reabilitação desse paciente. Mas eu não sei tudo que eu vou precisar para ele. Não, a gente não sabe tudo, mas é dentro do enredo. Então, tem algumas coisas que isso não tem nas escolas de samba, que a gente vai ter na UTI, é que a gente pode ainda improvisar. A gente necessita improvisar conforme o enredo vai acontecendo. Né? Mas a comissão de frente, eu acho que ela apresenta, ela é uma introdução a esse enredo que a gente vai contar na UTI. É. Mas você sabe que essa coisa do enredo, né, é o samba enredo, né? Então, assim, é o que, sei lá, por exemplo, é, sei lá, eu fui assistir o filme do Chico Bento esse final de semana, eu vou usar de exemplo, né? Então, o samba enredo dessa escola de samba vai ser Maurício de Souza, né? Então, Uhum. assim, como isso vai ser desenvolvido, sei lá, pode ser que eles contem a vida dele, pode ser que eles mostrem, sei lá. Mas o samba enredo é esse, né? E aí, quando a gente pensa no samba enredo, nesse, né, direcionado aí para UTI, a gente já sabe, né, Sancler? Como que a gente sabe? A gente olha para as evidências. E o que, que tem de evidência hoje? Qual que é o melhor samba enredo para as UTIs, né? Reabilitação, é ficar acordado, né? O menor é, é, tempo de sedação possível, né? Comunicação, Ganho cuidado centrado no marcos paciente. funcionais. Então, assim, na verdade, é isso, tudo bem. A gente pode. Eu sempre brinco com os alunos, né? Eu falo, gente, a gente tá numa UTI, né? Então, qualquer coisa pode acontecer. Se na vida lá fora, qualquer coisa pode acontecer na UTI também. Imagina aqui. Imagina aqui. Mas isso não é desculpa para falar assim, eu não, né, eu não sei como é que as coisas vão se desenvolver de forma tão, né, certa, então não tem como eu criar um samba enredo. O samba enredo está sendo estudado, né, pelos artigos para entender como que essa UTI funciona melhor, né? E aí a gente tem, por exemplo, o bando ABCDEF, né? Então é por aí, o samba enredo da UTI é isso, é oferecer para o paciente esses melhores cuidados, né? Legal. E você sabe que tem a diferença do quesito, né? Você estava falando, esse é o samba enredo, ele está escrito. E tem um Ah, sim, enredo e que o é como essa enredo. história é contada, né? Então, pegar esse samba enredo, que é essa teoria que já está escrito, que a gente sabe, e o enredo é a gente fazer isso acontecer. Então, se eu sei que eu tenho que fazer o bundle, é todo dia eu brigar para que o bundle seja executado. Se eu sei que o meu paciente tem que se mobilizar, eu não chegar lá no dia, hoje não, hoje eu estou cansado, e etc. Já pensou? Você fala assim, tem que ter um carro que vai contar, por exemplo, você falou aí do Maurício de Souza, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, vou voltar para o futebol, que eu volto às vezes. Eu lembro que teve um ano que era Cobra Coral, Papagaio Vintém, que era da história do Flamengo. Aí como é que eu vou contar a história sem ter um carro que fale do Zico? Então, eu preciso ter. Então, eu não posso chegar lá, eu que era responsável por aquele carro, e falar, não, hoje não. Porque se eu tiro aquele carro da história, o samba enredo vai ter, mas no enredo aquilo ali vai ficar faltando.
né? Então, assim, Exatamente. não teve a do Silvio Santos? Como é que você vai falar do Silvio Santos sem falar do tempo que ele ainda não era conhecido, sem falar dos primeiros programas dele? Então, a gente tem que ter o samba enredo escrito e a gente tem que conseguir, na prática, ter o samba enredo tocando e a gente executando aquilo ali nessa história que a gente conta ali dentro, Uhum. né? Então, Uhum. isso tem que fazer. É, tem Exatamente. algum quesito? Eu tenho um quesito que eu acho que também a gente tem ganhado uma nota muito ruim, muito ruim. Eu não sei se você vai Não, comigo, que é o vai. quesito fantasia. O pessoal tem usado Crocs e isso aí, para mim, é um negócio que faz qualquer UTI Inaceitável. é nota zero. E olha que nem ganha zero, mas para esse quesito é nota zero. Fantasias, acessórios e adereço. Eu estou juntando três coisas num quesito só. Como é que você tem visto isso dentro da UTI? Agora, brincadeiras à parte, brincadeiras não, é verdade. Eu odeio Crocs, eu acho muito feio. Isso não é brincadeira, tá bom, pessoal? É, mas inclusive, isso se tornou uma coisa assim das pessoas cultivarem esse lado estético dentro da UTI, não foi, Débora? Hoje em dia, o tanto de scrubs e pijaminhas que a gente tem, e as toucas, e o que põe no pé, e o broche, etc. Então, fantasias, adereços e acessórios também ganhou um espaço diferente nas UTIs, não ganhou? Eu só espero que isso não atrapalhe a assistência. Exatamente. E aqui você sabe que não, pelo menos na UTI não é tão comum, não, sabia? A gente usa o do hospital. Não, o Crocs não. Ah, o A gente pijaminha, usa, a gente usa mais o pijama do hospital. Mas o que eu ia falar é que enquanto a gente, né, se, se enche, né, de fantasias, de adereços e toucas, e seja lá o que for, às vezes eu fico pensando no paciente, sabe? Por que que esse paciente ele não pode ter as coisas dele também, né? chinelo, O sapato, chinelo roupa. dele, às vezes, né, um cabelo bem arrumado, né, uma roupa dele, né, dependendo como esse paciente está, né, se for possível. Então, eu acho que a gente tem aí um quesito elevado aí, né, pra gente, mas às vezes para o paciente não, né? Eu já tive vários pacientes que me perguntaram assim, ah, por que que eu não posso colocar a minha camiseta? E aí, sinceramente, às vezes eu não sei responder, assim. Lógico que tem toda a questão da monitorização, enfim, mas a gente sabe que tem paciente que daria, né? Mas sabe o que eu queria Mas eu falar acho que sobre esse é o isso? futuro, Débora. Eu acho que esse é o futuro, Você assim. acha? Talvez a gente foi restritivo no começo e eu acho que cada vez mais a gente vai entendendo que essa pessoalização da pessoa, né, que não deveria, meio óbvio, mas que isso é importante. Então eu acho que vai chegar um momento que a gente vai ter um pouco mais de flexibilidade quanto a isso. A gente teve UTIs abertas, aí cada vez mais a gente tem as UTIs fechadas, um pouco mais de privacidade. Então eu não sei, eu vejo isso como algo que vem caminhando para o futuro. Ah, traz o seu tênis, daqui a pouco tem o TI que ainda proíbe o celular, mas daqui a pouco traz o seu celular para dentro, né? Eu acho que isso tem a ver com o que chamamos de humanização, mas nada mais é do que um resgate, não é nada novo, é um resgate do que o ser humano precisa. Mas eu acho que no mínimo, né, gente, pôr a roupa do hospital no paciente, né? Ah, meu Deus, que tristeza que E se isso é fica, né? Que é hospital para não tem, paciente só de batalhe para fralda. que tenha. É algo simples, vai para a lavanderia junto com as outras coisas do hospital. É dignidade mínima. Você está andando, você andar numa UTI, e aí você vê o fisioterapeuta andando, e a pessoa sem nada, só com uma fralda, um senhor de 75 anos, uma senhora com uma fralda e um esparadrapo aqui. É um Hum. negócio completamente desumano, e é isso aí, é nota zero em fantasias, adereços e acessórios. Assim como Crocs, que fique bem claro aqui, por favor. Não, eu só queria colocar da fantasia e alegorias, né? Que a gente pode pensar também no que a gente tem ali em termos de equipamentos, né? Para os pacientes, né? Eu acho que também é outra questão que eu tenho visto melhorar, não sei você, mas eu acho que assim, pelo menos com as pessoas que eu converso, né? As pessoas têm tido um pouco mais de recursos dentro das UTIs, né? Mas aí a gente tem que pensar em algumas coisas, né? Só que não adianta ter um monte e virar alegoria. Tem um monte de recurso e vira É literalmente igual o uma carnaval, alegoria, só né? usa uma vez, né? Eu Só vou usa uma guardar aqui em vez. casa um carro alegórico. Vai usar quando? Nunca. É. Ou fica lá, né, aquela mesa da FIS e vai montando, né, a alegoria ali em cima, porque fica o peso, fica não sei o que, ninguém nunca usa,
né? É, Então, é igual adereço de carnaval mesmo. Agora que chegou o carnaval, eu falo com a minha esposa aqui. E aí, cadê a sacola do carnaval? Aí tem um colar, tem uma máscara, tem um não sei o quê, que não seja isso, né? Que seja algo que faça parte estruturalmente do que a gente faz no nosso dia a dia, né? é, E que seja então, pensado, né, Débora, em é isso que eu ia termos de falar, que faça efetividade também. sentido. É, isso que eu ia falar também, né? Quando a gente olha para uma alegoria lá na escola de samba, né? Eles olham se é bem feito lá, mas também se aquela alegoria faz sentido dentro do samba enredo da escola, por exemplo, né? Então, assim, tem que fazer sentido, né? Os equipamentos, o dinheiro que a gente gasta, que a gente investe, dentro do samba enredo da nossa UTI, né? Do que a gente quer oferecer para o paciente, da história que a gente quer que se desenvolva, né? Durante a internação de um paciente ali, né? Então, acho que esse é outro ponto também. Muito bom, muito bom. Muito Bom, se a bom. gente for pensar nos quesitos do carnaval, a gente só não falou de duas coisas que eu acho que também aí já não tem tanta ligação, que é mestre-sala e porta-bandeira, e a gente não tem Uhum, que ter isso na UTI, muito pelo contrário, eu acho que esse é um quesito a ser abolido da UTI, que é você botar duas pessoas em destaque. A gente não tem que ter pessoas em destaque, muito pelo contrário. A gente tem que pensar na harmonia, a gente tem que pensar no contexto como um todo. E o outro é bateria, até porque bateria é algo que fica ali ditando o ritmo. Eu trocaria a bateria por um pouco mais de música, para que a gente trouxesse um pouco mais de música para as UTIs. Tanto se fosse uma música para todos, como se fosse uma música mais individualizada para os nossos uhum. pacientes. Eu acho que esse toque esquisito a gente pode colocar e eu acho que a gente venha ganhar notas boas se a gente souber como utilizar isso a nosso favor. Né? Com Eu espero que certeza. assim seja. Eu sempre fiz plantão de fone nos momentos possíveis, na hora que eu sento, para fazer uma evolução e tal, porque para mim é algo transformador a música. Dá para ver pela parede da Débora que ela, na casa dela, a família dela toda também tem uma grande influência Também. musical. E para quem já acompanha o podcast, sabe que a gente, música, circunda muito o podcast aqui. Né? Então eu É. trocaria a bateria por música, que a gente coloca uma música para ditar o ritmo e que nessa semana do carnaval que não tenha vergonha ou dúvida de que também dentro da UTI uma musiquinha de carnaval pode ser algo interessante, como a Débora falou no começo do episódio, que é uma questão cultural. O carnaval é uma coisa muito forte na cultura brasileira. Então, por mais que algumas pessoas não gostem muito ou gostem muito, eu acho que a gente tem que ter esse toque também de transpor isso lá para dentro da UTI. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo algumas UTIs enfeitadas no carnaval. Legal mesmo. É isso, gente. Aproveitem o carnaval de vocês. A gente volta a semana que vem com mais um tema, né? Dizem, você acha que é essa, Clara, que o Brasil só começa depois do carnaval? Geralmente. Geralmente. Na Eu, maioria dos casos. na maioria dos casos, sim. Então, assim, talvez seja algo que a gente não possa brigar muito. Não, mas o que a gente pode dizer é, o TI nunca para. Então, o nosso carnaval ele é contínuo. Então, não tem como Hum, começar depois do carnaval. Então, que a gente siga exatamente. tocando barco aí, que a gente siga em ritmo de festa aí nesse carnaval. Era isso que eu ia falar, né? Na verdade, a gente, né, a UTI nunca para, a gente já começou faz tempo, né, bem antes do carnaval, mas como a gente também tem essa cultura instalada no nosso país de depois do carnaval a gente vê, depois do carnaval eu começo, depois do carnaval eu me esforço, fica aqui a nossa sugestão agora que o carnaval passou e que talvez o ano efetivamente comece para muita gente. Nossos cursos estão disponíveis, né? Então, assim, agora que passou o carnaval, olha aí com carinho, né, para esse ano, para o ano Vai começar começar. e deslanchar, né, e deslanchar. Porque às vezes até começa, né, mas eu não sei, tem muita gente que às vezes eu vejo que já está trabalhando, mas aí você fala, e tal coisa, ah, não, tá, depois do carnaval, sei lá, porque o carnaval virou um marco, assim, né? Você já está trabalhando, mas você fala, não, depois do carnaval eu vou, isso vai engrenar, Aí a né? gente vê. Então fica aí a nossa sugestão dos nossos cursos aí para agora que o carnaval e tudo mais vai passar e a gente vai engrenar um bom ano, dá uma olhada lá nos nossos cursos, tá bom? Valeu, pessoal, a gente se Outra vê semana dica, que vem. Ah, volte um desculpa. pouco no nosso episódio, no episódio número 72, ano passado a gente fez um episódio que foi Carnaval na UTI, a gente colocou algumas músicas aí que relacionou com o UTI, o episódio também ficou muito bacana. Vai ouvir as músicas também. Até mais, gente. A gente se vê semana que vem. Tchau. Tchau, pessoal.